as minhas ovelhas escutam a minha voz. O evangelho de hoje, a palavra de hoje, ainda nos mostra o reflexo do evangelho de domingo passado, domingo do bom pastor, essa relação, essa intimidade do pastor com suas ovelhas e das ovelhas com o verdadeiro pastor. Escutar a voz de Jesus, conhecer a Jesus, permitir com que esse Jesus nos fale constantemente. E aí a gente começa a perceber concretamente na nossa vida que às vezes nós abrimos os nossos ouvidos para escutar certas vozes que já deveriam estar caladas na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. A voz do egoísmo, a voz dos ciúmes, a voz da inveja, que muitas vezes ainda permitimos que abafem a voz do amor, a voz da concórdia, a voz do bem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. É interessante porque Jesus não classifica aqui se você é ovelha dele, se eu sou ovelha dele, se estamos no rebanho dele. Não, ele fala assim, se você ouvir a minha voz, você é minha ovelha. Você é minha ovelha e não em um sentimento de possessão, é minha, como muitas vezes nós tratamos as pessoas. É meu, como uma mercadoria, como posse. Não. Esse sentimento de pertença a Deus nos dá a liberdade maior que poderíamos ter. E uma liberdade que não é confundida com libertinagem. A libertinagem, eu faço o que eu quero e nem me preocupo com que a minha libertinagem possa afetar alguém. O importante é fazer o que eu quero. Essa é a voz do egoísmo, é a voz do levar vantagem, é a voz da preguiça, é a voz da omissão, é a voz da falcatrua. Então não é a voz do Senhor. É a voz do ladrão, do tosador, daquele que vem simplesmente aproveitar das ovelhas, aproveitar do rebanho. E na hora de descartar que não precisa mais, tchau, obrigado, eu peguei o que eu queria. E aí nós começamos a perceber que na medida que eu ouço a voz de Jesus, que ele me chama pelo nome, então não foi você que chamou, não fui eu que amei por primeiro, foi ele que me chamou pelo nome. Ele tomou a iniciativa e me deixou livre para ouvir ou não. Mas na medida que eu ouço essa voz, eu me identifico com esse pastor, com esse caminho, com essa vida, com esse novo estilo de ser. E aí qualquer redil do qual eu estava habituado a viver, a voz do pastor me convida, saia, dê o passo, vai para águas profundas, sai da mesmice, sai desse redil que você já está acomodado. Nós chamaríamos de zona de conforto. Ouvir a voz do pastor é segui-lo. Então eu não passo na frente dele. Eu não quero ser mestre. Eu sou discípulo. Eu sou discípula. Então aqui eu já abafo a voz da ganância, a voz da prepotência, a voz de achar que eu sou o dono da verdade. Porque quem é o mestre? Não é você, não sou eu. Mas é ele, é Jesus. Ouvir a voz do pastor, conhecer a voz desse Jesus é se abrir para o bem, é se abrir para fazer o bem, é deixar-nos conduzir por essa estrada. E aí começamos a aprender que o discipulado se faz nas pequenas escolhas, nas pequenas atitudes, porque vamos calando vozes que não fazem parte desse rebanho e vamos nos abrindo para a voz de um único pastor. Às vezes ouvimos e queremos seguir tantos gurus espirituais. Escolhemos aquele guru espiritual,
aquela criatura que talvez me identifica por aquilo que ele fala, e não somos capazes de ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo. E todo homem, toda mulher que se utiliza da palavra de Deus para benefício próprio é como um ladrão, como um assaltante que entra pelos fundos e se tornam tosadores das ovelhas do Senhor. Todo homem, toda mulher que trabalha com a palavra de Deus deve ser instrumento para conduzir ao Senhor Jesus. Que Deus nos dê a graça de um bom dia, nos proteja e nos dê sempre a liberdade de escolher ouvir a sua voz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.